mais uma noite que a gente tá junto. Eu falo pra você, as quarta-feiras são sempre mais gostosas porque a gente tem esse encontro marcado aqui no Pod Legal, que pra quem não conhece é o podcast que fala de direito, mas a gente fala de direito de uma forma super descontraída. A gente traz temas que muitas vezes você desconhece, mas aqui você começa a saber que existe, você começa a prestar mais atenção, enfim. E eu nunca tô sozinho, eu sempre tenho um time grande aqui de especialistas comigo e hoje tá sensacional. Mas antes de apresentar e falar com eles, eu quero dizer que você, se não é inscrito ainda no canal, faz sua inscrição agora mesmo. Já ativa aqui o sininho, porque sempre que tiver um vídeo novo no ar, você vai ser notificado. E o programa de hoje a gente vai falar de direito do trabalho. É um programa especial falando de direito do trabalho. Parece que tem uma história aí de jornada menor de trabalho. Você vai saber sobre isso, porque a gente vai falar desse tema que tá todo mundo falando, tá? Então hoje ao meu lado, esses amigos queridos. Hoje eu tô entre amigos de verdade aqui. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês antes, dá uma olhada aqui. Doutora Thaís Cremasco. Adorei. Doutor Livernesco. E doutora Fernanda Ramos. Oi, só com saudade. Esses que são amigos queridos aqui, a Thaís, que é conselheira da OAB São Paulo, presidente da Associação dos Advogados de Campinas, Trabalhistas de Campinas. Obrigado, Thaís, por estar aqui com a gente. Obrigada, você, tô super animada. Já perguntei se tinha álcool aqui ou não, porque eu tô achando que eu tô na balada aqui com vocês, só entre amigos. É tipo isso. É tipo isso. O Livião, ex-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, uma grande referência aqui pra mim e pra tantos advogados aí, né, Lívio? Obrigado por você estar aqui com a gente. Sei que a sua agenda corridíssima e arrumou esse tempo por estar aqui com a gente. Fica velho e vira referência. Eu estou vivo. Ao nosso lado você viria, claro, né, Lívio? Imagina. Lógico. E a Fê, minha parceira de todas as horas aí, Mas né, eu estava com Fê? saudade. Obrigado. Faz Tempo que você não vem. vinha mesmo, Faz né? tempo. Mas obrigado por vocês estarem aqui. Sempre um prazer. E aí, preparados pra hoje? Preparadíssimos. Nasci pronta. O que não souber, a gente inventa. Inventa. E não Gente, demora. mas ó, o que é bacana, até falando pra vocês aí de casa, hoje a gente vai trazer alguns temas aqui de direito do trabalho, né? E a gente tem aqui 3 grandes especialistas aqui que vão trazer visões aí diferentes. Eu acho que a ideia é bater um papo, né? Como vocês sabem, eu acho que o nosso público aqui não é advogado. A gente tem advogado assistindo? Tem, mas é pro leigo. O nosso podcast, alguns cortes vão pro R7, então tá lá na página da Record, as pessoas assistem. Então a ideia aqui é trazer o direito de uma forma super descomplicada, que é o que as pessoas precisam pra exatamente saber, né? E aí a gente traz aqui vários temas que eu já vou começar aqui. Deixa eu só dar um alô pra quem tá chegando com a gente. Elaine Félix com a gente, um abraço pra você. Arthur, Marieta, tá com a gente também o Rogério, tá com a gente o Danilo, tá com a gente a Gabriela. Obrigado aí pela participação, sejam todos vocês bem-vindos ao Pod Legal. Vamos começar a falar de um assunto que tá todo mundo falando, que é essa história de jornada de 4 dias de trabalho. Mas isso parece que vai ser bom demais ou não, né? Eu acho que tem aí a visão. Eu vou ler a matéria e aí eu já passo para os meus amigos queridos aqui, ó. Vamos lá, jornada 4 dias de trabalho. O que a legislação trabalhista, né, fala sobre isso? A pandemia trouxe aí algumas atualizações para o sistema de trabalho global, como o home office. E que eu tô vendo várias matérias em empresas que estão acabando com o home office. Parece que a questão aí tá complicada, porque houve uma adaptação no primeiro momento, mas parece que o rendimento das empresas tem caído, as pessoas não estão mais motivadas em casa, porque é aquele negócio, se arrumar, ficar bonito, ir trabalhar, sair de casa, isso mexe com o nosso ego, né? E as pessoas não estavam fazendo isso. De acordo com a legislação trabalhista brasileira, não há impedimento legal para a adoção da semana de 4 dias. Em paralelo, apesar de não haver esse impedimento, é importante ressaltar que existe aí um teto máximo de 44 horas semanais, sendo 8 horas diárias e tal. Tem aí algumas exceções nisso. Gente, vamos falar então da jornada de 4 horas. Que história é essa? Da onde surgiu? De 4 dias. Quem que tá falando? Quem que pode começar? Bom, vamos começar. Vai, a Thaís aqui, então. Vai, Thaís, manda ver. A questão da jornada de 4 dias está sendo discutida, é um movimento mundial, global, na verdade, e as empresas elas devem se cadastrar nesse link, né, para fazer esse teste de julho a dezembro, as empresas que tiverem interesse de fazer essa jornada para ver o que vai acontecer. Tá. E é difícil a gente falar de uma forma global sobre o tema, porque cada categoria vai ter sua especificidade. Sim. Né? E é importante ressaltar que essa negociação tem que ter um diálogo tripartite. O sindicato tem que participar, o governo tem que participar e os trabalhadores, né, a categoria, eu acho que tem que ter um diálogo unido
para que todos os interessados cheguem às conclusões de quais categorias podem fazer isso. Não dá pra gente pensar que a partir de agora vai ser uma semana de 4 dias para todas as atividades, porque a gente sabe que tem atividade que não vai. Mas quando a gente fala em semana de 4 dias, a gente está falando de determinado empregado trabalhar 4 dias ou nós estamos falando da empresa? Eu tô falando da empresa trabalhar 4 dias e ter 3 dias de finais de semana. Alguém tá falando diferente? Só pra eu saber. Eu pensando assim, por exemplo, escritório de advocacia, eu não posso trabalhar 4 dias. Não pode. Tem atividade. Mas que é eu posso exatamente. ter, mas por exemplo, Quem mas é eu do posso, comércio? mas eu, Comércio, por por exemplo, exemplo. eu posso ter empregados que trabalhem 4 dias. Eu Sim. acho que é isso, Thaís. Em rodízios, né? Eu acho que sim. E é a abertura de mais possibilidades de emprego. Sim. A leitura sim. é essa. Porque E quando eu dentro- diminuo os dias, então pode. Mas nada Sem impede diminuir do que a Thaís salário. falou que as empresas optem por trabalhar Sim. 4 dias. Perfeito. Eu Tem concordo. categorias que já estão discutindo. Sim, mas o que eu acho é a abertura de novas frentes de trabalho. Essa é a pegada. E o governo tem que incentivar no sentido de todo mundo aderir a esse processo para a gente incorporar mais mão de obra empregada. Deixa eu só entender aqui, a Thaís faz reclamante, o Lívio. Só reclamante. Eu Eu sou vou- ideológico. Eu vou trazer a minha visão de reclamada. Eu acho positivo, no sentido quando a gente muito se discute sobre a saúde mental do trabalhador. Ele tendo um dia na semana, talvez ele não vá faltar porque ele vai conseguir resolver a vida dele na semana. Mas o que eu vejo talvez como contra, no sentido que, culturalmente, nosso país. Como seria isso? Um comércio, por exemplo, o Lívio diz de fomentar mais emprego. Mas e aí? Eu aumento, o empregador aumenta o seu custo. Tudo bem, só que você pode reduzir salário, se a gente for pensar. Essa é a discussão. Porque a partir da hora que eu Mas nenhum reduzo momento. jornada, eu Não, reduzo o mas salário. aí nenhum momento aqui está dizendo que vai se reduzir E eu salário. As sou contra a empresas redução do estão já. salário. E eu sou Eu contra a também. redução do salário. Não, mas, Sou contra mas, redução. então, mas como é que eu. Mas se eu vou reduzir jornada, não posso reduzir? Não. Pode, Proporcional? mas a gente é contra, né? Eu sou contra. Eu vi muitas empresas que estão pensando em aderir, não está falando em redução de jornada. Eu já vi que, assim, conversando com o sindicato, no sentido talvez de aumentar 1 hora Tá. a mais cada dia. O teu olhar é eurista, o meu olhar é mensalista. Fernanda. Tá. Eu não vejo possibilidade de diminuir Eu salários. sou com o Lívio. Esse país, na minha... Desculpa, Fernanda, tô te Total, interrompendo. não. A questão de ruptura de país por um patamar civilizatório. Ou seja, nós pagamos salários medíocres, salários absurdos. Eu não vou nem comparar. Mas que mesmo a pagando Alemanha, salários medíocres, a gente tem empresas aí que não conseguem pagar. a Exatamente. gente vai ter que partir de um esforço, como disse a professora Thaís, um esforço no sentido de, no debate tripartite, no debate com o governo, criar mecanismos para poder acomodar isso que efetivamente vai fazer história. Pode ser. Talvez o governo traga incentivos fiscais para as empresas, considerando que vai haver um aumento de custo, porque vai ter que ter mais uma operação, mais uma pessoa contratada, e aí ele empate a conta dele porque ele tem incentivo fiscal. E nós vamos ter produtividade, nós vamos ter talento nas empresas. Sim, doutora Fernanda. sim, sim. Nas suas empresas, Com certeza. você vai ter os melhores, porque você vai falar para os Concordo. caras. Segunda e terça trabalha, para na quarta. Quinta e esse sexta cara não volta. falta mais, esse cara não falta mais. Produz mais. Eu vou falar o seguinte, gente, lá É no gostoso, escritório... é gostoso. Eu posso falar? Esse é gostoso. Posso falar, lá Sim. no escritório não é faltar, mas a gente só pensa em produtividade, tá lá. Lá não tem isso de horário, eu chego às 8, eu chego às 9. Você fez a sua entrega, você sabe o seu prazo? Para nós, culturalmente, já funciona assim. Mas cada empresa tem a sua Mas aí tem a questão de sistemática. jornada, tem que ter esse controle. A gente Nós sabe vamos como é ter que que é no Brasil. bancar. A pandemia, quando eu estudava, as pessoas me perguntavam, meus pais viveram durante a guerra, eu sou judeu, fomos vítimas do Holocausto, de toda sorte do que aconteceu. Eles falavam para mim, Lívio, como é que tua mãe tinha aula durante a guerra? Como é que eram as coisas em momentos absolutamente estranhos à normalidade? Eu tentava explicar. A pandemia nos mostrou. Nós ficamos em clausura, totalmente desconectados, mas a gente descobriu a família. A gente descobriu o amor. A gente descobriu maratonar séries. E a gente descobriu que podia trabalhar por É teleconferência. verdade. O Afonso trouxe um dado. Falta a praça. Sabe a Praça de Campinas, a reunião? Sim. Sabe aquela reunião Sim. no bairro? Faltou, está faltando. Não adianta ter Tinder se as pessoas querem se ver, querem se sentir.
querem sentir o perfume, ou seja, as pessoas querem trabalhar juntos. Então agora a gente tem que encontrar uma saída. Eu acho que a semana de 4 dias é a resposta para esse novo, como eu disse, patamar civilizatório no mundo empresarial. Thaís, eu não sei se eu tô doido, mas eu me lembro que há umas 2 ou 3 semanas atrás nós nos encontramos e você comentou sobre algum país que já tinha a jornada de 4 dias e que você tinha uma colega. E qual é a experiência assim de alguém que tem essa jornada? Como é? É muito no sentido do que o livro falou. Então, ela é empresária, então, para pensar, ela é empresária. Nenhum empresário vai gostar da semana de 4 dias. Mentira! Tem empresários que entendem e que percebem a produtividade da companhia, dos trabalhadores, dentro dessa lógica que coloca em primeiro lugar a saúde mental do trabalhador, o lazer. Agora, por exemplo, eu confesso para vocês que eu não estou muito por dentro disso aqui, não. Mas, por exemplo, eu poderia trabalhar 4 dias com a jornada de 44 horas? Essa é a ideia ou é redução de número de horas? Já vi falando que tem sindicatos discutindo talvez de aumentar a carga horária de segunda Diária. a quinta, diária, para compensar essa. Já ouvi. Porque o que acontece? A gente tem aí 8 horas diárias, mas que poderia ser 10, aumentar 12, e aí você trabalha 4 dias e tem um terceiro. Mas isso? Eu e o Lívia a gente não quer. Eu e o Lívia a gente não quer. A gente quer Eu 8 tô horas trazendo reflexão aqui. Eu e o Lívia a gente quer Vocês 8 querem horas 8 diárias. ou 4? Exato. Lógico. Entendi. Exato. E a gente acredita, inclusive, que a produtividade não será prejudicada. Porque as pessoas vão trabalhar de uma forma diferente, de uma dedicação diferente. Então, a gente acredita nisso. Sim. E nessa empresa específica dessa minha amiga, ela não sentiu um problema na produtividade. Muito pelo contrário. E lá ela não aumentou a jornada? Não aumentou a Só jornada. diminui um dia e tá todo mundo feliz. E não diminuiu o salário. O salário foi mantido bacana. conforme era. Daí na empresa dela deu certo. Tá. Mas tem a questão que a Fernanda falou. Eles trabalham por produtividade. Quem quiser trabalhar em casa, no dia da folga, entregar aquilo depois, tá tudo bem também. Porque às vezes meu receio ele trabalha por produtividade, ele vai trabalhar só 4 dias. Mas será que talvez isso não vai demandar tanto dele para que ele possa folgar esse um dia? E a gente pensando numa saúde mental, talvez seja um efeito reverso? Por isso que eu acho que a gente anda para trás. Eu acho que... Né? O que A gente tem que pensar tá isso também. criando Que a é um- pessoa é por produtividade, Lógico. ela tem muita coisa para Não, entregar. Eu sou contra essa questão da produtividade. Nós vamos discutir produtividade, mas alegria pessoal, Sim. qualidade, saúde mental, ou seja, eu defendo essa redução do trabalho com a manutenção do salário integral, mas eu queria dar uma pautada aqui. Pois não. Será que isso é alegria? Será que isso, Thaís, Afonso e Fernanda, eu estou dando a alegria numa redução de jornada? Será que a gente não precisa de outros ingredientes no ambiente de trabalho Sem para dúvida. fomentar a alegria? Sem dúvida. A gente não tem a questão da isonomia entre homem e mulher? A Exatamente. questão da inclusão racial, dever de país civilizado? E um ambiente de trabalho saudável. Perfeito. Por que adianta a gente ter 4 dias, mas é um ambiente tóxico? Às vezes não Sim. resolve, né? Portador de deficiência Portador junto de com a gente, deficiência. trabalhando, banheiros unissex. Será que a gente não tem que pensar num novo apanhado? Essa pandemia veio aqui e roubou quantas milhões de pessoas como as guerras fizeram no passado? Será que não está na hora de, cara, saca? Mudou o babado, mudou a situação. Nós temos que usar. Olívia, você está falando isso? Eu estou lembrando de uma frase do Ricardo Antunes, que é um professor da Unicamp, que ele fala assim, o trabalho nunca é neutro. O trabalho, ele ou é uma fonte de saúde na vida do trabalhador, ou ele é uma fonte que adoece o trabalhador. Neutro ele nunca é. Sim. Né? Então eu acho que a gente precisa começar a olhar para as relações de trabalho como uma fonte ou de doença ou de saúde. Para a gente ter essa diretriz de dizer assim, o que a gente precisa mudar nas empresas e no trabalho para que as pessoas não adoeçam. Porque não adoecer não é uma questão, mas o empresário, ele quer explorar a qualquer custo. Não, ele não quer. Porque explorar a qualquer custo é uma fábrica de doentes. De pessoas loucas que não vão produzir bem, que não vão trabalhar bem. Professor. Exato. Estamos voltando para trás, cara. E também até quero até falar sobre um tema aqui, que a gente vai na sexta-feira, a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo está promovendo um evento aqui no Fórum Rui Barbosa, aqui em São Paulo, no TRT aqui da 2ª região, que é um seminário completo
completo, um dia inteiro, das 8 da manhã até as 18 horas, falando sobre saúde mental, né? Essa epidemia que a gente está tendo aí de problemas de saúde mental. Então eu acho que é um seminário que vale a pena a participação. Você que está assistindo aqui, você que é advogado, você que não é advogado, você que é servidor, você que é magistrado, você que se coloca em primeiro lugar, porque o objetivo desse seminário, ele não é só jurídico, né? O objetivo ali é mesmo você parar para pensar na sua saúde, pensar em você e pensar nesse momento que a gente vive, até para que você olhe para os seus colaboradores, que você olhe para quem está em volta, né, de você. Então esse evento vai ser muito bacana. A gente tem uma palestra de abertura com a Isabela Camargo, jornalista, que já passou pela Band, SBT, Globo, e teve aí um caso que repercutiu muito, né, que ela saiu da Globo lá com a síndrome de burnout. Então ela vem aí trazer essa experiência de vida e hoje especialista no assunto vai falar muito bem pra gente. Então acho que calha muito com isso que a gente está falando aqui esse evento. Então o convite está feito aqui, faz a sua inscrição no site aatsp.com.br. Antes de mais nada, deixa eu agradecer a participação de todos aqui, que a gente está aqui, olha, com a Elaine Félix, com a Jane Bianchi, um abraço para Jane Bianchi, Cláudia Neves, Isabela Caroline, Thaís Souza, Fernando Treza. O Fernando Treza está dizendo aqui, quando é que este podcast maravilhoso vai para Com Brasil, Lívia? Está dizendo que é um prazer Fernando, te ver beijo, aqui. hein? Quero ver, hein, Fernando? Olha aqui, grande... Opa, demorou. Grande Erazê Suti também aqui, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Jundiaí, presente com a gente. Rogério Paciléu já tá falando boa noite especial para os palmeirenses. Olha aí. Que isso? Só a gente joga na data FIFA. Tinha que ser. Não tem como. O Everton também é corintiano, O palmeirense. Everton é santista, ele sofre, ele gosta de sofrer, ele gosta do caminho mais difícil. Quem teve Pelé, né, irmão? Quem teve Pelé, meu amigo? Mas, ó, Afonso, tem uma pergunta super interessante aí da Alessandra, ó. Tem o tema, a Daniela Magalhães está com a gente também, um beijo para Dani Magalhães, está dizendo que o tema ultra relevante, o Ailson falando só fera, a Andressa Bolito está com a gente também, Thaís Souza está dizendo que trabalho para ela é fonte de saúde, ela ama, e aí vem a pergunta da Alessandra, faz aí, Efe. Não seria meio elitizada essa mudança? E os garis, motoristas de ônibus, seriam beneficiados por 4 dias? Essa medida seria inclusiva para todos? Acho que é o que nós falamos aqui, né? Vai ter que entender qual é a atividade da empresa e se é um tipo de atividade que não pode ter parar... Mas, Thaís, na verdade, não vai parar, né, Fê? Porque o vai objetivo é que contrate mais pessoas. Então, é a contratação. É isso que nós falamos aqui. É a ampliação do emprego. Função social da empresa. Exato. Devido a paradigma muda. A empresa não vai poder parar. O que vai acontecer? Ela vai ter que contratar um funcionário para esse dia. E a ideia é pensar no nosso governo, um estado, para fomentar mais fonte de renda, de trabalho, trazer nova geração de emprego, disponibilizar vaga de trabalho. Esse vai ser o gatilho. O gatilho é a redução da jornada. Tem um lance que eu queria discutir com vocês. É tipo rodízio, né? A gente está falando de tipo rodízio de veículo, né? Mão de obra, frente de mão de obra empregada. É isso. O que a gente tem que discutir também nas empresas é o significado da vida e a questão do vazio existencial, ou seja, o que a empresa vai te completar, o que ela vai fazer parte da sua família e tal. Eu sou um adepto da vida escandinava. Eu tenho loucura. Eu estive na Dinamarca há um tempo atrás, fiquei com a minha mulher em Copenhague, com os meus filhos. Pô, bicho, todo mundo feliz. É uma cidade inclusiva, todos... você percebia uma alegria que o brasileiro tem, mas tem como sobrevivência, que é muito própria de um regime de total apoio. O capital na Dinamarca é estatizado quase. Sim. Hoje você tem na Alemanha, que já tem semana de 4 dias, no Japão e tal, multinacionais com dinheiro estatal. Aquele negócio do Estado mínimo, isso é uma coisa deplorável, de republiqueta. É Estado máximo com capitalismo máximo, mas que sirva à população. A pandemia foi salva pelo sistema SUS. A pandemia foi salva pelo HNS na Inglaterra. Sistemas estatais, porque os planos médicos não teriam a menor possibilidade. Dito isso, a gente precisa entender, como disse a professora Fernanda, obviamente o Estado tem que contribuir com as empresas. Nenhum empresário quer efetivamente se divertir. Ele precisa ganhar dinheiro.
O que a gente precisa discutir é até onde um dá uma mão, até outro dá mão. Eu acho que todos têm que contribuir nesse esforço. A redução da jornada, para mim, pode ser um instrumento capital de inclusão, de ampliação da mão de obra, e aí a gente vai discutir outras questões, como o bom ambiente de trabalho, o significado, A função social, a função da empresa, social né? da empresa, de como ela atua na comunidade, como ela incentiva, e tudo que efetivamente a gente acredita para um país melhor. Ou seja, acabou, essa coisa do capitalismo já deu, cara. Ninguém quer ter 18 carros, 50, as pessoas têm que começar a entender. Não adianta o Bill Gates chegar e falar, porra, cara, agora eu estou bilionário, eu vou ajudar a África. Agora, não, ajuda já. Ajuda já. Inclui, já dá salário igual para homem e mulher, já inclui PCD, já faz já. Faz aqui, né? Faz aqui agora. Não precisa ir tão Ou longe. seja, quase que você morreu numa pandemia, de uma verdade. gripezinha, que por conta de um débil mental, quase todo mundo morre, pô. Quase todo mundo morre. Então, A gente tem aqui, ó, a Elaine Crane tá dizendo aqui que é a primeira vez que ela tá aqui. Bem legal, que bom. O Lucas já está dizendo o seguinte, ou seja, vai onerar mais as empresas. É uma boa medida. É por isso que cada vez mais estão automatizando as funções. Ah, não. Será que não é uma visão que a gente pode tentar É que o Lucas não enxergar? entendeu o que nós falamos aqui, que talvez o papel do Estado, pensando na função social da empresa, não vai ter um aumento das empresas, ele vai trazer um incentivo fiscal para que ele possa contratar uma nova mão de obra que supra esse dia de trabalho. Tá, em suprindo aí faz sentido. Agora em não, né, se eu vou onerar mais as empresas, o que o Lucas está falando Não, aqui. sim. É que a gente partiu do pressuposto de que o diálogo tripartite ia acontecer. Que iam sentar na mesa sindicato, empresas e Estado. E quando essas três forças sentam para conversar, agora vai começar o congresso da OIT. Eu tive o prazer de participar antes da pandemia desse congresso da OIT. E eu acho que o que o Brasil se perdeu, e inclusive a gente entrou para a lista curta da OIT, foi que a gente acabou com os sindicatos na reforma trabalhista, Sim. né? Então, a gente precisa pensar que tudo que a gente está falando aqui, Afonso, é dentro desse diálogo tripartite. Sim. Se essas três forças não se sentarem para conseguir tirar de cada situação o que tem como solução, então não adianta ser uma solução que só resolve para o trabalhador ou só resolve para a empresa. Tem que essas três forças têm que junto discutir qual é a solução. Entendi. E a semana de 4 dias consegue ter uma solução boa aí. Bacana. foi como a reforma trabalhista. Eu estava na Fiesp, numa reunião, e uma colega nossa, que eu respeito muito, a Luciana Freire, chegou para mim e falou, Lívio, vi um projeto novo. Eu falei, que projeto? Ela falou, vem uma reforma trabalhista. Já tinha acabado de ter o golpe contra a Dilma, e os progressistas estavam impactados com aquela situação, que também foi... Bom, depois a gente discute isso. E eu disse para a Luciana, disse até numa reunião aberta com a Mir Prazianotto, com vários integrantes da Fiesp, com o presidente, com o SCAF, falei, tiro no pé, cara. Isso é tiro no pé. Quando a coisa parte de um poder só, em função de um desequilíbrio das forças do outro, como foi o impeachment da Dilma... Não, e o Temer fez a toque de caixa essa reforma. Sem discussão. Absurda. E muito sindicato apoiou, porque achou que o imposto sindical ia voltar por uma emenda. Lembra? Lembro. Sim. E aí, eu tive uma reunião com o Orlando Silva, do presidente da Comissão Trabalhista da Câmara dos Deputados. Não, o livro não é bem assim. E a gente sabia que vinha o golpe. Resultado, não gerou um emprego, Fernanda. Jamais. Não ajudou nada. Muito pelo contrário. Prejudicou os advogados empresariais, prejudicou os advogados dos trabalhadores, prejudicou os empresários porque tiveram insegurança jurídica, porque o Supremo ingressou na defesa da justiça gratuita e dos honorários de sucumbência só para os advogados dos trabalhadores. Dificultou o acesso, né? A justiça. Então, Sim, dificultou total. o acesso, bem lembrado, Afonso, dificultou o acesso, foi um tiro no pé, como disse a professora Thaís. Por quê? Um só setor do tripartidismo foi lá, manos militares, impôs, o Temer seguiu a trajetória dele golpista no processo todo e deu essa tragédia toda. E agora passa a instabilidade para os outros países porque o Lula vem e fala de uma nova reforma. Que eu sou contra.
A gente vai falar disso, Deixa eu só perguntar uma coisa. O pessoal aqui já vai querer saber. Mas e daqui pra frente? Quando que muda? O que muda? Se muda? Vocês têm alguma ideia assim pra gente passar? Por hora Vamos testar até dezembro. Vai ser testado ainda. E daí, depois que testar, vamos conversar com as categorias e verificar, gente, quais categorias querem aderir? Como que isso vai acontecer? Daí depois acho que vai ter uma legislação, né? Mas por enquanto é um teste que todo mundo pode fazer e não vai ter nenhum resultado jurídico. É um teste para ver como que as empresas vão se comportar com isso. Porque legalmente, isso não altera porque a gente tem o 59, o inciso 13 da Constituição Federal, que tem um limite máximo de atuação em jornada de trabalho. Sim. E se você negociar para baixo, que é um benefício, porque é a negociação que até chama de para cima, que é a negociação onde o trabalhador é efetivamente atendido, não tem problema. Ou seja, eu nem sei se precisa de uma medida provisória ou algo para reduzir. As empresas podem, esponte própria, fazer essa redução, porque ela é benéfica para o trabalhador. Eu não vejo problema. Isso pode ser colocado. Porque hoje nós temos a compensação, né? Isso já existe, né? Se a gente for pensar. Qualquer empresa já pode fazer um negócio desse. Faz uma compensação de horas. Se não reduzir jornada, Sim, até a simulação 85. Exato. Bom, vamos lá. Pessoal, aqui a gente também responde as perguntas que chegam. Então você pode encaminhar através do nosso TikTok, através do nosso Instagram ou aqui mesmo no nosso chat, que se a gente não responde hoje, a gente responde em outro programa. Uma pergunta que foi enviada é o seguinte: doutor, eu fui contratada em contrato de estágio com promessa de ser efetivada. Que legal. Trabalhei durante 6 meses no estágio, porém depois eu comecei a trabalhar no regime CLT, mas não assinaram o meu contrato. Após um ano fui demitida sem direitos. Nesse caso eu posso processar? Aqui a gente precisa entender um pouquinho dessa tua pergunta, né? O que foi essa transformação para regime CLT? Porque se você tinha lá um contrato de estágio e aí esse contrato não foi rescindido, mas você diz aqui que começou a trabalhar no regime CLT, mas não houve a assinatura da carteira, não houve o contrato efetivo aqui, é que a gente não tem tanta informação aqui nessa pergunta. Vamos tentar dividir aqui o negócio, ó. Fui contratada no regime de estágio com promessa efetivada. Então a gente precisa primeiro entender o regime do estágio. Vamos pensar assim, o que descaracterizaria o contrato de estágio para que se fosse reconhecido um contrato seletista ali? Fraude, simulação. Eu também. Então, acho que vamos nesse lado. Eu já começo achando que é uma simulação. Por quê? Porque primeiro tem que ter um contrato com a instituição de ensino. Tem. Exato. Provavelmente, acho que inicialmente tinha, Seguro pelo que ela de vida. fala, né? Seguro de vida. Exato, seguro de vida. Tinha o contrato tenho tudo isso aqui, faço você faz tudo certinho. A jornada de trabalho Tudo certinho. não pode ser prorrogada, tem que ser de 6 horas. Precisa ter uma pessoa fiscalizando o seu trabalho. A faculdade precisa ter assinado esse contrato junto. Em época de prova, ele tem que sair mais cedo porque ele está em época de prova. Nunca peguei um empregador igual Afonso. Todos que eu pego colocam um contrato de estágio para mascarar um contrato CLT. Perfeitamente. Para mim é isso, mas assim, é difícil ter alguém que obedeça todas as regras, né? Na verdade, coloca como estágio, mas coloca 8 horas de trabalho, hora extra, não tem contrato com a faculdade. Se terminou o contrato, é CLT. Terminou o contrato? CLT? Não registrou? Sem registro, que nem o robô de perdido no espaço da minha época. Tá. Sou velho. Nesse Não caso, tem então, registro. dessa pessoa que mandou a pergunta pra gente aqui. Então ele pode, aí foi demitido sem direitos. Na verdade, acho que não pagaram as verbas de um contrato CLT, né? De um contrato aqui de trabalho. Pode entrar com o processo. Gente, aliás, né, depois da reforma, a única coisa que tem na Justiça do Trabalho agora é pagamento de verba rescisória. Né? Porque parece que as pessoas pararam de pagar a verba rescisória por algum motivo. Né? Junto com a reforma trabalhista aconteceu isso. Ninguém mais paga verba rescisória, então essa pessoa que foi contratada... Né? Declaratória de vínculo empregatício, reconhecer. Então ela precisa entender, se o período que ela foi estagiária foi respeitado esses requisitos que nós falamos aqui, tá ok. Mas no período da CLT ela não teve contrato, não teve nada, ela pede o vínculo de emprego e as verbas rescisórias referentes a isso. Isso é muito comum, né? Essa pergunta que veio pra gente aqui, mas a Thaís falou, Acontece né? Isso é muito comum, né? De acontecer esse tipo muito. de situação, né? De fraude, enfim. Bom, vamos lá. A gente tem aqui um vídeo que a produção separou, que eu quero saber aí se é verdade ou não esse vídeo, né? Parece que essa funcionária, essa colaboradora foi humilhada pelo chefe na frente de todos os colaboradores e clientes. Isso a gente que está aí no dia a dia do trabalho, a gente ainda assiste isso, né, gente? Isso é real. Vamos dar uma olhadinha no vídeo? Produção, consegue colocar, por favor? Esse aqui, ó, do humilhada pelo chefe na frente de todos os colaboradores e clientes. Vamos dar uma olhadinha. E eu, que fui humilhada pelo meu chefe num coquetel da empresa na frente de todo mundo, dos clientes e dos funcionários.
É isso mesmo, parece zoeira, mas não é. Primeiro que quando eu entrei na empresa, eram 3 donos, uma mulher e 2 homens. Um dos homens, não gostava de mim. Ele não me suportava e eu nunca entendi o motivo. Ele sempre queria que eu tivesse totalmente bem arrumada, maquiada, que eu usasse sapato caro, tipo chutes. Mas eu ganhava R$1.200, tá? Que era o que ele me pagava. Ele não perdia a oportunidade de me humilhar, assim. Toda oportunidade que ele tinha de jogar as pessoas contra mim, ele fazia. Teve um dia que tava todo mundo almoçando lá na Copa e ele chegou e falou: Juliana, sabia que a fulana faz tal serviço melhor que você? Ele sempre gostava de me diminuir, eu nunca entendi o motivo. Um belo dia ia ter coquetel da empresa para poder apresentar os novos projetos da empresa para os clientes. Então foi alugado um espaço todo bonito, organizado uma estrutura para que a gente fosse para lá, para então apresentar esses projetos para os clientes. Quando chegou o dia, a gente se arrumou. Eu fui com um vestido que eu tinha, que era simples, mas não era feio, tá? Eu tenho um pouco de noção. E eu fui com esse vestido, tava todo mundo, assim, lá na sala, no espaço que tinha sido alugado, sonzinho super ameno, e todo mundo, os clientes lá com seu champanhezinho, e ele chega no meio do coquetel, vira pra mim e diz: Nossa, que lindo o seu vestido, parece renda de calcinha. Sim, foi exatamente isso que ele falou que aconteceu. Ninguém riu. Os clientes ficaram extremamente constrangidos, abaixaram a cabeça. Uma outra menina uma outra funcionária, né, que tinha levado outros vestidos, falou: pelo amor de Deus, vai no banheiro e troca esse vestido, só para as pessoas não ficarem te marcando. Eu entrei pro banheiro e comecei a chorar, porque para mim aquela situação foi muito constrangedora. Até hoje eu lembro dessa história com um pouco de pesar, sabe? Mas pra mim, hoje eu tento ver de outra forma. Foi como se Deus tivesse me sacudido naquele dia e falado: filha, acorda, eu não te criei pra isso. A partir daquele momento, eu prometi pra mim mesma que eu ia atrás de soluções para que eu não precisasse mais passar por aquelas situações. E graças a Deus hoje eu sou empresária, eu tenho meu próprio negócio, eu trabalho em casa, já conquistei minha primeira casa, meu primeiro carro. E aquilo serviu pra mim como um combustível, porque eu lembrava da história e eu falava: eu não quero mais passar por isso, nunca mais na minha vida. E graças a Deus nunca mais passei. Uau! E aí? Misoginia, né? Aqui a gente tem uma situação. Quando ela vem em rede social trazer esse relato, ok? Ok. Você acha Super que é ok trazer esse relato em rede social? Ela inclusive com nome. Não, inclusive com nome. Pra mim seria ok, nome da empresa, nome de quem assediou, você tá denunciando. Eu acho uma legal violência. a gente falar isso, porque eu acho que as pessoas em casa têm esse receio. Posso falar? Não posso? Então, de uma situação que aconteceu comigo, Acho se eu que trago ela- em rede social, isso não traz nenhum problema. Existe a revitimização sempre, né? Especialmente quando você está falando sobre racismo, violência contra a mulher, LGBTfobia. Então, pode acontecer dela ser revitimizada. Ou isso seja, tudo eu você vai sei. falar lá meu nome, eu vou te processar. Pode ser que ele processe. Sim. Mas ela vai encontrar um advogado para defender, porque ela está simplesmente narrando uma violência que viveu e alertando outras pessoas, né? Então, Certo. eu acredito que tudo bem falar. Agora vamos falar do caso particular dela, assim, que é um caso que acontece sempre, esses comentários, por Absurdo. exemplo, essa tua roupa, essa tua bolsa, enfim. Bom, eu enxergo de forma bastante clara o elemento da misoginia, né? Eu acho que as empresas, elas se sentem tão à vontade, o ambiente, a sociedade se sente muito à Sim. vontade de criticar as mulheres, né? Eu sempre falo muito sobre essa questão do quanto a nossa imagem é ou não importante para o ambiente de trabalho. Então, assim, por que a sua imagem enquanto mulher tem que ser discutida no momento que você está trabalhando? Ah, mas tem que estar com a unha feita, você tem que estar com o cabelo feito, você não pode estar com a raiz branca. Por quê? Por que as empresas exigem das trabalhadoras uma imagem específica, especialmente quando a empresa usa isso para tentar angariar cliente? Thaís, nós vamos pensar que talvez a imagem que a empresa quer passar é uma imagem X. E quando você é contratado, te dizem: olha, a gente precisa passar essa imagem, então a gente gostaria que as pessoas aqui tivessem essa postura. Eu não posso isso. Pague por isso. Exato, se ele Dê apagar. treinamento para sim. isso. Então a empresa tem um salão
que ela pode fazer a unha, o cabelo de graça, ela tem lá. Esse pacote Certo. tá na empresa, né? Correto. Então a empresa dá treinamento para que essas pessoas possam trabalhar, né? Não dá para exigir de uma trabalhadora que ganhe R$1.000 usar um sapato da Schutz que custa 700. Sim, óbvio. Né? Nem Faz fazer uma sentido. unha toda semana que custa R$60, uma escova de cabelo que custa R$200, R$300. Então, isso é uma violência contra a mulher. E isso extirpa as mulheres do mercado de trabalho. E especialmente um grupo de mulheres específicas. Então, se você tem que ter um corpo específico para vender carro, você tem que ter uma imagem atraente para A gente vender sabe que imóvel. isso mudou bastante, mas antigamente a Sim. gente sabe que isso era Afonso, muito não sei. comum, Por que né? você acha que mudou? Não acho Aí que eu acho mudou, que a gente Afonso. fala mais, Porque eu acho a que gente como a fala gente mais, fala a mais, informação Thaís, tá a indo informação mais, tá Thaís. chegando. Antes Mas é antigamente que a antes mulher era era mais contratada velado. pelo corpo, né? Porque ela tinha que vender Mas e não tinha é que ser isso, boa Afonso. vendedora. Antes era velado. Hoje, como a gente traz a informação, a gente Acho que não divulga mudou. isso. Não, acho que eu mudou. acho que melhorou. Não Por quê? acho. Você acha que não? Aeromoça, vendedora de shopping. Mas não é São- mais a mesma Mas não é mais a eu acho mesma que não se coisa. exige mais como antes. Antes a aeromoça não poderia Não ter podia ter um cabelo fora do lugar. Fora do lugar. Ela não Hoje em poderia, dia a gente não já vê poderia umas estar acima do aeromoças- Nossa, o peso. que eu faço de processo de mulheres que são discriminadas, que você vai cabelo afro, não. Assim, a empresa fala, esse seu cabelo, como que a gente vai fazer com ele? Gente, eu tô falando Como um a gente vai processo fazer agora. com ele? Processos que eu atendi agora. Eu não sei se é uma área que eu atuo muito, mas eu não tenho a A impressão gente que tá mudou, precisando Afonso. Pode ser. de um Mas posso estar sistema sendo pessimista de também. punição- De um sistema de punição mais rigoroso. A gente tem aí até o debate da parametrização do dano moral, que a justiça tem sido não benevolente, mas ela não tem punido como deveria. Nenhuma, é O verdade. assédio sexual, o assédio moral e esse tipo de atuação. Ou seja, o que aconteceu devia ter uma punição rigorosa, penas pedagógicas. A gente tem que trazer um novo patamar. Ninguém aguenta mais racismo. Ninguém É aguenta verdade. mais nazismo. Ninguém aguenta mais misoginia. Ninguém aguenta mais esse tipo de coisa. Ou a sociedade responde fisicamente, com violência. Sim. O cara vem pra cima de você, você mata o cara, Fernanda. Por quê? Você veio pra cima de mim e eu não tenho segurança de que o direito ou a justiça vai amparar meu direito. Ou o sistema legal tem que contemplar. Praticou assédio, qualquer que seja, racismo, então tem que ter uma multa rigorosa. Eu acho Pega o assim, patrimônio. ninguém tem que passar por isso. E a nossa CLT traz o artigo 483, que é a rescisão indireta. Passou a rescisão direta. O difícil é a prova, né? Sim. Você tem os protocolos Mas, de Fê, gênero. não adianta que ter não se rescisão utiliza, indireta. né, Thaís? Não. se utiliza Não, os protocolos não. de Não gênero. adianta ter rescisão indireta. Não Mas adianta. a mulher tem que ter o direito de trabalhar. Sim, eu Fernanda. acho, mas aconteceu a situação. Aconteceu isso do vestido. Mas ela a tem direito à ideia rescisão do indireta livro dela. é que a punição seja tão Concordo, grande que aquilo não concordo. aconteça mais. Concordo. Prejuízo Quanto que na esse boa. empresário vai pagar de dano moral hoje? Perfeito, 10 mil reais. 10 pau. Precisa pagar Sim. 1 milhão, tinha que Vai ser 1 dar milhão. risada, Sim, concordo. Vai dar risada. Vai chegar para a doutora Fernanda na manifestação profilática nas reuniões de consultoria. Vou fazer isso, a Fernanda. Não, jamais, nunca. Eu vou estar lá no ambiente, eu quero ver, eu quero espelho espião, eu quero acompanhar. Mas indenização de Eu fico pensando assim, Afonso. 3 A gente, mil, né, Thaís? 2 pau, isso é um incentivo. Isso é cachê. A gente não quer cachê, A gente quer fica falando. indenização. É verdade. A gente fica falando muito de diversidade, né? Então, mulheres no trabalho, indígenas, pessoas pretas, pessoas trans. Mas daí, as empresas não estão preparadas para lidar com nada de diversidade. Nem o fato Lógico. de uma mulher usar um vestido que o chefe não gostou. Papo furado, Thaís. Né? Então, a gente Papo precisa, furado. de alguma É forma, conversa trazer... mole. É. Rigor. Mas por isso que eu acho que tem rigor. que se falar mais, né? Eu acho Falar que quando a mais, gente né? traz, Falar quando a mais. gente fala... Por exemplo, semana passada, no Pod Especial, aqui a gente falou sobre injúria racial. Sim. Foi tão bacana, sabe, Thaís? Porque de fato não se fala da forma como a gente colocou aqui, aquele bate-papo. Nós até falamos e até já tá em estudo aí na Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, a gente vai implantar aulas de letramento Bota racial. o Everton aí pra trabalhar. Oi, a gente tá montando esse time, inclusive. Bota o Everton Porque pra trabalhar. precisa, os advogados precisam, os Exato. empresários Precisam. precisam, porque falta isso. Se não ensinar, Gente, como é que você quer cobrar? Vou falar pra Inclusive, vocês. Agora também não temos que ensinar, né? A pessoa tem que querer aprender, né? Sim. A Mas às história- vezes, culturalmente falando, a nossa sociedade, quando a gente fala em cultura, ela vem de uma coisa enraizada, de uma Lógico. situação preconceituosa. Então a gente precisa ensinar, a gente precisa falar. Ó, a Andressa tá dizendo aqui que as vendedoras do Boticário tinham, tá falando da empresa aqui, né? Mas era exigido maquiagem, lá tinha que se maquiar e tal, mas não forneciam a maquiagem. Tá errado? E aí? Tinha que fornecer a maquiagem e o maquiador. Sim. Por favor, né? Eu Não tive- quer que a pessoa esteja Ou dar o maquiada? treinamento pra pessoa se Mas, automaquiar. Olha o que eu ia tive- falar pra vocês, só um Não, parênteses. não,
vai lá. Uma empresa me liga, ele tinha um vendedor. O vendedor. No e-mail, respondia o vendedor. De repente, o vendedor troca o nome social, virou trans e virou a vendedora. Certo. E aí ele me liga. E agora, doutora? Como eu me posiciono em relação aos clientes? Porque os clientes estão acostumados a falar com fulano. E agora vai falar com a ciclana. Não muda nada. Qual o problema? Eu falei, Simples então, só assim. que eles não sabem lidar. É isso que eu tô falando. Não sabem. E nosso papel como advogado na Mas sociedade... eles não sabem lidar, como a sociedade também não Exato. sabe lidar. E a gente E tem aí nós, inúmeros problemas. exato, e nós como advogados temos que estar preparados a Perfeito. orientar na cultura da empresa em ser inclusiva. Por exemplo, eu vou até entrar num tema que não está no programa, não é trabalhista, mas eu acho que é muito válido. Em todos os lugares que eu vejo, estão falando da parada LGBTQIA+, e tá aquela questão das crianças trans, né? As Ai, pessoas eu fiquei falando, estudando isso existe hoje. criança trans? Existe. Existe. E eu tenho respondido, eu não tenho criança trans na minha família, Eu mas tenho. eu conheço uma amiga minha íntima que tem uma Eu conheço, criança trans. eu A tenho A vergonha. do Everton é. Então, Eu tenho exato. amigos íntimos. E o que eu tô respondendo Eu pra também. todo mundo que coloca? Não existe criança. Eu falei, Existe. tenha uma na sua família Exato. pra Eu você tenho dar o respondido palpite. isso. Porque você tem que ter na tua casa pra você saber se Exatamente. tem, se existe ou não se existe. Porque quando você não tem isso próximo, é muito fácil falar. Exato. Hoje eu vi lá um deputado, não sei quem foi, que falou o seguinte, que criança trans é igual gato vegano. A comparação que ele fez. Não, Criança é. trans é igual gato vegano. Fica Quem pra escolhe tudo, que o né? gato é vegano é o pai e a mãe. Então tá dizendo que é o pai e a mãe que escolhe que a criança Imagina, trans. gente, Não é. absurdo. Eu Nós posso temos falar. um caso que não, né, Fê? Tem Eu inclusive fala. convivo, são amigos, é uma criança trans, mas ela é trans desde pequena. Ela tinha 2, 3 anos, as crianças queriam usar a fantasia X e ele falava, se eu tiver que usar essa fantasia, eu não vou, eu quero usar a fantasia da bailarina. Sim. A criança entrava no banheiro e falava, mas por que eu tenho isso? Eu não gosto disso, isso dói. E só chorava. Eu não vou sair de casa com essa roupa. E chorava. Não queria sair de casa com roupa de menino, queria roupa de menina. Gente, pelo amor de Deus. As pessoas julgam sem saber. É muito E o fácil pior- falar, né? Hoje em dia exato. é todo mundo falando sem ter, Sem saber. sem viver, sem Empatia, conhecer, sem ter sem ter empatia. empatia. A questão cultural é uma coisa tão absurda, É. e isso passa por esse debate, que eu não sei se vocês sabem, mas o homem era o rosa e a mulher era o azul. Nunca foi ao contrário, porque o homem era Homem ligado com rosa, à questão da magenta, da cor magenta, que era a cor vermelha do sangue. Tá. E o homem era guerreiro. Com o tempo houve inversão. Eu não sei se vocês sabem, mas tem fotos de bisavós e avós onde as crianças usavam vestido. Sim. Sim. Porque a roupa era de vestido. Então você fala, não, mas era uma sexualização, era uma questão de inversão, de dificuldade de compreensão sexual. Não, era uma questão cultural. Então tudo é cultural. Tudo é cultural. Por isso que você se combate com muita conversa, Conversa. muita democracia. Exato. E para quem não seguir a lei, vai pagar. É, Porque o sistema legal tem que estar pronto. E o que eu percebo, né, Lívio? Quanto mais a gente fala, né, por mais que a gente hoje aí viva, eu acho que já melhorou muito, mas eu acho que quanto mais se fala, vai melhorando, as coisas vão entrando no eixo. Mas o que eu percebo, Thaís? Eu tenho filhos aí de 11, de 12, de 13, de 14 anos, né? Para eles tudo isso já tá tão dentro, né? Normal. Isso me traz esperança de que a gente Mas rapidamente porque vai ter são uma seus transformação. Eu É também porque são acho. seus filhos, Afonso. Porque Sério? a gente percebe, sério, porque a gente percebe, eu advogo muito em casos de bullying, dou palestra em escolas, e eu percebo que existem famílias que reproduzem o preconceito de forma muito clara. Né? Como eu falei, na minha família tem um adolescente trans, sobrinho do Everton, e ele teve que ir para a escola interferir, porque ele estava sofrendo violência dentro da escola. E daí não adianta vir com aquela conversa, Fer, de falar assim, o pai se surpreendeu. Não. O pai é um preconceituoso, Sim, é um racista, é, ensinou o filho a ser é. assim. Eu fiz uma reunião um dia desses, vou contar pra vocês em off aqui, né? Em off? Em off. Em off. Não vou Em falar on. quem, né? Mas assim, fiz uma reunião com uma escola e eu tava participando dessa reunião e terminada a reunião, assim, ele falou, agora eu quero conversar uma coisa, pode não gravar, não sei o que lá. E se colocou contra a questão de ter professores homossexuais dentro da escola. Falou, eu não me sinto bem, eu acho que isso não tem essa política da Na escola. frente de todo mundo. Sim, na reunião, pediu para parar de gravar para colocar isso. Então você vê, de eu ia fato pra é o que a Thaís, delegacia, é o que a né? Thaís está Merece. falando, né? Esse pai vai criar o quê? Afonso, É o que vem de casa, meu né? filho era mais novo, teve um aniversário em casa. Aí uma mãe me liga, você convidou o fulano? Convidei. Mas aquele menino é estranho, né? Estranho?
Não acho ele estranho. O que você viu nele de estranho que eu não vi? Você não percebeu que ele é afeminado? Falei, olha, o que ele é, o que ele deixa de ser, não me interessa. Ele é muito bem-vindo dentro da minha casa. A mãe me ligou pra falar isso. A mãe do outra criança. E antigamente batiam nas crianças. Batiam. As crianças eram vítimas de agressão. Eu não mais entramos nesse assunto, que nem que é trabalhista, nós já estamos aqui. Mas é importante, mas é importante. Relações sociais. Mas pra voltar no assunto, o livro falou uma coisa muito interessante, que é essa punição bem pesada, que daí a gente volta pro caso do vídeo. Né? Enquanto a sociedade não punir severamente esse tipo de violência, as pessoas vão achar que compensa. Porque a piada compensa, o assédio compensa. Pra pessoa que é racista, que é machista, que é misógina, compensou. Porque ele falou o que ele queria e ele fala o que ele quer. Né? Então a gente precisa de punições. Eu acredito muito que a punição E a educação também. O que a gente vê na TV americana e na sociedade americana é o cidadão afrodescendente ou negro com espaço em todas as dramatizações. Aí os caras falam, peraí, mas será que tem tanto negro advogado, tanta moça negra médica e tal? Ainda que não estivesse, esse é um paradigma que se fixa. As novelas brasileiras deveriam ter isso, para que o jovem negro se estimule, para que a jovem negra da periferia fale, eu vou ser que nem aquela... Se enxergue naquele papel. Se enxergue, tem que ter a Barbie negra. A gente tá saindo, né? Então, aí que tá. Nós tivemos agora, Thaís, o lançamento do filme da Pequena Sereia. Sim. E a Pequena Sereia é negra. E aí começou aquela discussão, mas tá certo, agora troca a Pequena Sereia, porque a Pequena Sereia, ela era loira, e agora ela é negra. Não tem problema. Não podia ter criado uma nova personagem? Por que trocar? Não. A gente precisa transformar. E isso é transformar. É transformar. Eu frequento muito os Estados Unidos, vou lá, você entra, é uma negra mais linda que o outro, é um negro mais bonito que o outro, bem vestido, jantando do meu lado, que orgulho. Esse é o país que eu quero, sabe? Esse aqui é o país que eu quero, todo mundo com a mesma condição, podendo falar do mesmo jeito, se vestir do jeito... Você vai para Portugal... Você vê as negras com as roupas africanas belíssimas, coloridas, você fica assim impactado. Bem, mas se a gente for falar em Portugal, a situação lá é pior. É pior, mas efetivamente não se caminha como brasileiro, até porque Portugal, apesar de ter tido colônias e ter cometido o mesmo crime que o Brasil, porque o Brasil não era escravagista, o Brasil era escravocrata, porque... escravista, muitos países foram. O Brasil explorava economicamente a mão de obra escrava. Isso é mais ardil, isso é mais nojento, isso é mais deplorável. E foi o último país a sair dessa. Mas é que em Portugal, tudo bem, eu entendo que existe um preconceito muito ligado a uma tentativa de um novo paradigma europeu. Portugal não se via como um país da Europa e modernamente, há 50 anos, é um país hoje mais encaixado. Mas a gente precisava, efetivamente, construir no Brasil essa questão, e a Rede Globo tem um papel fundamental, que tem dramaturgia de primeira, que tem aí todo o trabalho, e está colocando, efetivamente, jovens negros em todo o processo e tal, como pode-se. Hollywood você chega a contar, Thaís. Olha, cadê? Está voltando um moço, logo entra, um médico, um engenheiro, um advogado, ou um trabalhador braçal, ou seja... Isso é um tempo. Vou fazer um programa um dia com esse tema, trazer vocês. Você tem que criar paradigmas visuais. Foi muito bacana. Só um exemplo aqui. Lógico. Quando eu era nova, tinha Barbie, mas só tinha Barbie loira. Imagina. Ouve. E eu sou mais moreninha. Aí ficava assim, mas eu ficava, mãe, mas não tem Barbie da minha cor? Mas não tinha, gente. E os brancos ficavam na praia. Não, e aí a Xuxa só tinha loira. Aí eu ia brincar com as minhas amigas, eu também quero ser Paquita. Você não pode ser Paquita, você não é loira. E daí, Afonso, não adianta criar uma outra Paquita. Entendi. Entendeu? Tem que transformar a Paquita, porque ela já é o estigma que legal trazer essa reflexão. Mas assim, as meninas tudo branquinha, loirinha. Ai, Paquita, você não pode brincar, Fernanda. Por que eu não posso? Porque você não é loira.
Mas continua assim. Olha isso. Não, isso é Bom, fundamental. vamos lá. A Thaís está dizendo aqui que ela trabalhou em 2004 no Shopping Center Norte. Lá tinha que fazer maquiagem, unhas, e tinha que estar com a unha feita, inclusive, né? Acho absurdo. A Miriam tá aqui com a gente dando um alô e a gente tá cheio de gente. Aqui Horácio Conde também mandando um abraço Opa! aqui pra gente. Qualidade dos um grande convidados. beijo, Horácio. Elogios ao Dr. Livernesco. Falei, combinado. Combinado. É isso aí. Super beijo. Bom, vamos lá. Vamos falar agora da relação doméstica. A babá processa... Tem vídeo? Tem vídeo do quê? Ah, meu Deus, mas cadê? Olha aqui, olha! Mas aqui, então, só pra mostrar pra vocês aqui, ó, vai entrar agora por essa porta o Pretzel Beats, essa noite que você tá em casa aí e deve estar com uma fominha. Aqui na Barra Funda, agora no New York Tower. Olha só, a gente tem aqui o Pretzel Beats, que nada mais é do que aquele pretzel delicioso. E você pode comprar através do iFood. Deixa eu até ver aqui, porque eu sei que vocês vão ficar com vontade. Cadê o meu aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui. Você compra e vem assim, ó, nesse potinho aqui. Esse aqui tem paçoca, chocolate. Meu Deus, amor. Olha que delícia, gente. Não é de Deus isso. Você vai comer, Thaís, um desse? Everton. Ela vai É doar. fitness. Ela vai... Olha aqui, ó. Você pode comprar pelo WhatsApp no telefone 11 97566 9276. Pode pedir pelo iFood. Deu aquela vontade de comer aquele docinho que você que tá aqui pelas imediações aqui da Zona Oeste, Zona Norte de São Paulo. Eles estão aqui no New Yorker Tower, que fica na Avenida Marquês de São Vicente, 446. E hoje mandaram pra gente aqui. Olha, Vamos... delícia. O que é esse outro aí, Fê? Acho que é Deixa eu doce ver de só. leite. Deixa eu experimentar esse Mas doce de teve um leite. programa que vai. veio um filho salgado Ai, tem também. salgado. veio. Eu comi Salsicha. salgado hoje, fui com o Afonso, Deixa eu né? ver. Nossa, olha isso, gente. Você vai comer já, Eu vou né, ter que comer Afonso? porque Tem não talher tem aqui, como. quer? Ih, já foi com a mão. Você Thaís, quer pegar olha. aqui um, Everton? Olha aqui, Não pessoal, deixa dá uma ele olhada. sozinho aí, senhor. Senhor. Olha, Cadê o Rapaz, Everton? você O Everton já tá de olho. Imagina. Nossa, Tá louco. Meu amigo. Vale Gente, muito tá a bonito pena. demais isso É aqui. TV ao vivo, né? TV ao vivo é foda. Passa pro Everton. Everton. Põe longe, Eu né, não Thaís? posso nem chegar perto. Eu não Eu tô velhinho, amigo. Nossa, a gente vai comendo aqui ao longo do Vai, programa. o O Depois Afonso não- tá a gente triste vai que comer, vocês jogaram né? pra lá, gente. Não, ele vai provar. Não, ele prova e devolve. pra Ah, ele. bom, entendi. Pô, você Então, só ó, a vai dica provar, tá né? dada aí do Pretzel Beats aqui na Barra Funda. Você pode fazer o seu pedido nosso pelo WhatsApp, Boulevard aqui aqui. no Boulevard, É. aqui onde a gente fica, aqui Eu próximo quero. ao Fórum Rui Barbosa aqui. Olha, delícia, Tá viu? bom, tá bom. Thaís, uma hora você vai comer um desse Ai, aqui. Ah, quero. sim. Eu já tô pensando aqui se eu vou ou não. Você Ó. sabe que não pode comer à noite, que vai direto pra bunda. Essa é a tragédia. Comam de dia. O Afonso já, Até- o Afonso já foi. Você tem os Já caras... foi pra bunda. Hollywood, Gente, olha você aqui, tem ó. uma A Thaís tá seca. fazendo um comentário sobre uma matéria que saiu essa semana mesmo, do Xande, do Harmonia do Samba, O que né? aconteceu? Que a filha dele assumiu um relacionamento com uma moça. Tá. E parece que o Xande não gostou, porque por uma questão religiosa, aí foi. E o Xande veio a público ontem para dizer que não tem nada disso, que ele tá muito feliz, Olha aí. que ele tem respeito pela filha, e foi muito bacana isso. Então você vê, às vezes as pessoas saem falando aí sem saber, Sem fizeram saber. aí a caveira do cara, no sentido de, né, de ser um cara que não respeita, enfim. E ele veio e trouxe. Então a Thaís tá trazendo esse bacana, comentário bom, aqui pra né? gente, Bacana, viu? né? A cultura do cancelamento precisa Sim, ser abafada, também, né, porque Thaís? não dá, Também, né, né? gente? É, A chato. pessoa Tá nem- demais, bem já chato. tá enchendo a paciência. Tá mesmo. Bom, enfim, vamos voltar aqui, ó. Babá processa a Eliana e pede 100 mil reais de horas extras. Entre outras situações aí. A apresentadora virou alvo de uma ação trabalhista por parte de funcionária que trabalhou em sua casa durante 3 anos. A Eliana está sendo alvo de uma ação trabalhista por parte da ex-funcionária. Segundo a quem confirmou, a babá Ruth de Costa Amorim está processando a apresentadora e pede direitos aí que somados chegam a 100 mil. Entre as reivindicações da ex-babá estão o pagamento de horas extras, cobrança por supostos não pagamentos de diárias em viagem internacional e o pagamento irregular de diárias durante eventos e finais de semana. É tudo isso aqui, nada passa do que hora extra Sim, aqui, sim. né? Além do corte do plano de saúde durante o tratamento e a discordância dos valores de indenização. A Ruth trabalhou por 3 anos na casa, o processo ocorre no Tribunal da 2ª Região. Inicialmente a babá pedia aí uma indenização de 350 mil, mas ofereceu uma redução de 100. A defesa da Eliana ofereceu 40, o juiz 80, mas nenhuma das opções foi aceita. Enfim, vamos discutir essa questão da relação doméstica, Sim, Thaís. o Brasil flerta com a escravidão, né? Essa é a verdade. Infelizmente, esse país não superou. Então, quando a gente está falando de trabalho doméstico, e eu lembro muito bem quando começou, o Livre vai lembrar também, Fer também, lógico,
quando o trabalho doméstico começou a ter todos os direitos, porque antes não tinha fundo de garantia, não tinha jornada de até trabalho. 2015 não tinha Média à beira de um ataque de nervos. Exato! E as pessoas achando aquilo um Tá aqui que eu vou comer absurdo. um desse aqui, vai, Come. pra ver se é bom. E daí, eu fico pensando, né? E as pessoas ainda têm uma resistência. Ué, mas ela tava viajando pro exterior e tá pedindo hora extra, ela tava trabalhando. Ela não tava viajando pro exterior. Né? Então, o Afonso não tá conseguindo nem prestar atenção de tão feliz que ele tá no pé. Então, gente, vamos tocar a gente aqui. Toca a gente. Então, e daí eu fico pensando isso. Eu acho que todo o rigor para a legislação trabalhista da empregada doméstica, dos empregados domésticos de forma geral, é pouco. Porque o Brasil, vira e mexe, a gente encontra o trabalho escravo. E como trabalhar? E é difícil. Então, a gente precisa... Eu sou super problema, a Thaís. favor. O Ministério Público do Trabalho, a fiscalização. Porque dentro de uma empresa, o MP pode entrar, mas e dentro de uma casa? Só com ordem judicial. Exato. É difícil. E daí você vai falar, mas a empregada vai ter cartão de ponto? Vai. Vai. Ué, qual o problema? Quando surgiu a Constituição, e eu sou dinossauro, sou antes da Constituição, Sou dinossauro. eu ingressei com uma reclamação trabalhista de uma trabalhadora doméstica. Aí fui para fazer as audiências, eu sempre chego cedo para assistir as outras audiências. Aí o juiz me chamou, me conhecia, doutor Lívio, tudo bem? Eu estou com uma hecatombe aqui em forma de reclamatória. Um idiota aí, advogado trabalhista, está pedindo hora extra para empregada doméstica, fundo de garantia e um monte de direitos. Eu falei, sou eu. O idiota sou eu. Mas, doutor, o senhor não tem amparo legal? Eu falei, a Constituição não fala no princípio da isonomia, todos são iguais perante a lei. Ele falou, foi o senhor. Eu falei, um dia, doutor, isso vai ser a realidade. Os trabalhadores terão todos os direitos como qualquer trabalhador. O trabalho doméstico não empobrece ninguém, não diminui ninguém. E, efetivamente, se a pessoa precisa de um trabalhador doméstico, o que não é normal nos Estados Unidos e na Europa, tem que pagar por isso. E essa trabalhadora permite muitas situações, como uma posição melhor da mulher na sua luta por empregos dignos, ou do casal, na sua luta efetivamente para poder se manter melhor, ela tem um trabalho estratégico. E isso vai acontecer. E olha aí, saiu, aconteceu, e as pessoas ainda discutem. Por quê? É o viés escravocrata. Nós temos um sábio enterrado, Fernanda, e se chama escravidão. E não se compensou. Nem Joaquim Nabuco, o gênio que criou sistemas de compensação e tinha toda uma filosofia voltada à integração e o pagamento, porque a escravidão foi um crime. Um crime que o Brasil tem que pagar. Vivian, fala mais perto do microfone que o pessoal diz que não está escutando. Né? Sabe um absurdo que eu tenho? Eu incentivo muito a questão das cotas. Obama e Michelle Obama foram na Harvard por conta da cota social. E a gente tem que defender a cota. E eu vejo muitos jovens falando, doutor, eu vou entrar na USP pela cota, vou ficar envergonhado, eu vou ser o único negro lá. Eu falo, é direito seu. Com certeza. É direito seu. E eu já briguei com muita gente e falei, você tem que entrar. Um dia eu estava na banca da magistratura, aqui no 2. Eu tenho a honra de ter participado da do 2, é a do meu 15, do nosso 15. Sim. Que eu amo de paixão. E apareceu um jovem disputando a cota social, um juiz, no concurso da magistratura. E eu falei para ele, o senhor está disputando a cota aqui, eu queria agradecer ao senhor. Ele falou, por quê? Eu falei, eu como banca estou lisonjeado de saber que o senhor está utilizando um direito que é seu. E que todos, e o pior, o senhor foi classificado também no exame geral. O senhor tem notas para o exame geral e veio prestar um serviço à população brasileira, à sociedade organizada, disputando a cota. Bacana. Porque tem que disputar, porque o senhor tem o direito a essa cota e nós o dever do pagamento. Sim, é isso mesmo. Bem colocado. É bom falar disso também, né? Porque essa questão de cota a gente vê ainda, a gente vê pessoas criticando, existe isso ainda, né? Então, que bacana essa tua visão. Você não viu aquela questão da cota do indígena que você pautou, Afonso? Sim. A gente vai falar disso hoje. Gente, a cota né? nada mais é, só um parênteses aqui, do que a dívida que o nosso governo tem com os negros. A sociedade. Nós ganhamos muita grana explorando. Nós não, eles. Sim. Mas A eu nossa sou nós. sociedade, o governo tem Ganhamos dívida grana com os explorando negros. os E trabalhadores. nada mais é, a cota é isso. Sim, é o E tem que ser pagamento. utilizado. Lógico. E tem que incluir É o PCD. pouco, mas tem que incluir mais. Vamos lá, mais uma pergunta que chegou aqui pra gente.
Senão a gente não consegue fazer a Esse nossa pauta, que a gente esse tá no balde 2. de pretzel eu devo cair no pretzel. Impressionante. Eu tô aqui, ó, só comendo pretzel aqui. Impressionante. Esse tá uma delícia, é de Nutella com paçoca. E Deus aquele é de doce de leite, Então, né? só voltando esse assunto aqui, só parênteses, tem que ter o cartão de ponto, tem que ter a fiscalização, ela tem que trabalhar 8 Horário de horas de almoço. hora, o horário de almoço. Receber as horas extras. Receber as horas extras, não é porque é doméstica, é E, bagunçado. e outra, né, gente? Não é porque a patroa dela é a Eliana Não- que, né, não muda que- nada. Que não muda nada. Então, assim, Um dia desses eu até vi a babá da Virgínia, né? Sabe a Virgínia, o Zé Felipe lá? Eu vi ela falando que eles têm regime de revezamento ali, né? Sai uma, entra a outra, tem toda uma certo. escala, é. Como cuidadora. Como cuidadora, Sim. como cuidadora. E o contrário também é verdade. Não adianta aquela alegação, né? Já ouvi isso em processo. Ah, mas a pessoa também é uma Da enfermeira, família. não recebe Ah. muito, não tem um salário alto. Como que eu vou pagar um salário para minha empregada se eu ganho 1.500? Não tem tem uma empregada. empregada. Simples É. assim. Perfeito. Né? Se você não Exato. pode brincar, não desce pro play. Exatamente, Então, não tem você pode empregada. simplesmente fazer a sua faxina, como todos os Perfeito. europeus fazem. Cansei Lavar de sua fazer. roupa, seu banheiro e tá Limpa- tudo limpar a certo. bunda de meu bem. criança, na minha Exato. época as fraldas eram de pano. De pano. Então você não De pode, não pano. tem. É. Hoje, quando começou as fraldas descartáveis, foi um ganho, um status novo na minha vida e da minha mulher, da minha família. Que é isso? Cansei de limpar a bosta de criança mesmo. Que é isso? Vamos com lá, maior prazer. doutor, olha aqui a pergunta. No meu trabalho, faço parte do Departamento de Recursos Humanos e tivemos algumas ideias para melhorar o setor. Essas melhorias chamaram muita atenção do dono da empresa, que queria saber quem foram as pessoas que idealizaram. O meu supervisor, que não participou de nenhuma etapa, assumiu todos os créditos, resultando em uma promoção com bônus adicional pela ideia. Nesse caso, é possível fazer algo? Ai, pra mim é simples o caminho. Então, Entraria manda. com uma reclamação para a própria empresa, informando que essa ideia foi roubada, que a ideia era dele. Se a empresa não tomasse nenhuma atitude, eu entraria com uma ação contra a empresa. Eu faria Então, pelo na verdade, você trabalhista. fazia o quê? Uma notificação. É. Olha, Através do RH, olha, queria informar isso, fui isso, eu, isso. as provas, juntaria as provas e faria administrativamente essa denúncia. Caso a empresa não tomasse nenhuma providência, eu entraria com uma reclamação trabalhista contra a empresa. Eu não faria no cível, num primeiro momento, para Não, eu não faria. Não, também não. Capital e trabalho. Eu pensei não é nisso. trabalho. Eu faria isso, através da empresa mesmo e tentar obrigar. E é bom que tanto a mulher como o homem se documente. Exatamente. Eu estava conversando com o Everton Documentação é tudo. e o meu filho desenvolve videogames. E ele agora entrou numa plataforma da Valve, que é uma mega estrutura mundial de tal. Ele falou para mim, pai, eu estou desenvolvendo, mas eu tenho gente de outros países que estão me ajudando. Eu falei, vamos começar a documentar. Trazer Sim, e-mails, sim. WhatsApp. Sim. E é isso que todo mundo tem que fazer. Você vai falar, Claro. né, professora Thaís, professora Fernanda e professor Afonso, mas vai ter uma desconfiança dentro do ambiente. É importante que você preserve. A gente sabe que a ideia é fluida, que a certeza. ideia é capturável. É importante que você crie. Então, por exemplo, tem uma boa ideia, mande um e-mail, Documente. faça um E parênteses, arquivo. quando você é mulher, a sua ideia é mais capturável ainda. Perfeitamente, perfeitamente. Ou seja, você me deu uma música, Thaís, mas foi só uma ideia, porque eu desenvolvi. Entendeu? Lennon e McCartney. É. Sabe? Não, todo mundo compôs, todo mundo fez. Então é importante que aquele que tem a criatividade e que efetivamente seja uma mulher, que a gente sabe que é mais vitimizada, que sofre mais num ambiente misógino e tal, que ela crie mecanismos, somente em ambientes de criatividade. É importante que você sempre preserve. E o meu filho, no desenvolvimento dos videogames, ele está se documentando. Inclusive, ele até escreveu 2 livros e a gente depositou na Associação, na Academia Brasileira do Livro, num instrumento desse Tá. de preservação documental. Então é importante. Documente, né? Sim. Se preserve. E até a cultura da empresa pensando todo num compliance, pensar em punição para essa pessoa que roubou a ideia do Boa, colega. Fernanda. Sem pensar Isso nessa mesmo. cultura da empresa, Perfeito. traz regulamentos internos, traz todo um compliance, até para punir os próximos que façam esse tipo de situação, né? Desestimular, né? Esse tipo de Desestimular, conduta exatamente isso. predatória dentro da Exatamente empresa, né? isso. Eu sou um advogado de reclamantes que gosto muito do advogado empresarial. Então é importante que as empresas tenham esse standard do respeito ao advogado na questão da formatação do bom ambiente de trabalho, no compliance. Não adianta você achar que advogado só serve
para apagar incêndio. Exatamente. Chama a doutora Fernanda lá, porque caiu o mundo. Não, bacana é o antes, né? Doutora Thaís, doutor Livre, doutor Afonso estão descendo com 200 ações. Eu tive um caso de uma multinacional, das melhores, concorrência. Ela quando entrava na gôndola do supermercado, os concorrentes pagavam a mais para fazer parte de vizinhança e ter contiguidade visual. Essa empresa um dia foi alertada, vou fazer uma cooperativa de trabalho, aquele artigo lá, qual que é o artigo da CLT que fizeram? Inclusive o Adão Preto que trouxe a proposta das cooperativas, olhando para as cooperativas do Sul. Eles demitiram 200 vendedores e contrataram por cooperativa. Nossa. Você imagina o prejuízo que foi na Justiça do Trabalho, o MPT atuando fortemente contra as prerrogativas, contra as cooperativas, a Justiça do Trabalho. Ou seja, se você não ouve um advogado trabalhista para falar, não, isso é uma loucura. Eu acho que essa cultura também, isso também está mudando, né? O advogado trabalhista hoje, ele está mais dentro das empresas. Eu acho que a postura do advogado mudou, o perfil mudou. Hoje é um advogado mais conciliador, que leva, né, traz essa visão de prevenção. Hoje, 90% dos meus clientes, se você perguntar, eles têm muitas reclamações trabalhistas? Não. É mais um trabalho cultural dentro da empresa do que qualquer outra coisa. Isso mesmo. Pessoal, temos um vídeo aqui que é o fato ou fake número 4. A gente vai para o fato ou fake número 4. O Ministério Público aqui vai apurar denúncia de assédio moral contra funcionário de uma empresa aqui do Burger King. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo para a gente entender o que aconteceu aqui. O funcionário de um quiosque do Burger King em um shopping de Aracaju publicou um vídeo nas redes sociais contando que precisou urinar nas calças e no chão depois de ter sido proibido de deixar o posto de trabalho. José Vinícius narrou a situação humilhante. Ele mostrou a calça molhada e o chão sujo, dizendo que não conseguiu segurar a necessidade de ir ao banheiro. Quero relatar aqui o inevitável. Eu acabei de mijar aqui no quiosque, porque eu não posso sair daqui. Ele relatou ainda que caso saísse do quiosque, levaria uma advertência. Poderia ser suspenso e até demitido pela gerência por abandonar o posto de trabalho. Ontem mesmo eu já levei uma advertência por ter saído do quiosque. Por quê? Porque eu fui embora na minha hora. Se eu saísse hoje novamente, eu iria levar uma suspensão. Então quero deixar isso relatado aqui, porque isso é uma injustiça. O Burger King lamentou a situação, disse que está prestando todo o apoio ao colaborador e que afastou as pessoas envolvidas. Também informou que a empresa não deixará de tomar todas as medidas cabíveis. Eu parto do pressuposto que o trabalhador sequer teria que pedir para ir para o banheiro. Eu parto desse pressuposto. É uma necessidade fisiológica. O trabalhador levanta e vai ao banheiro quantas vezes ele quiser. Mas eu acho que isso é o mais normal, né, Thaís? Não, em setores específicos não. Telemarketing não. Por exemplo, não. Linha de produção, Afonso. Toda linha de produção. Tem horário. Montadora. É linha. Tá passando na linha. Ele não pode sair, né? Não. Se tiver um problema Isso de rendição, existe, gente. dá para você Vigilante, fazer segurança. o que eles chamam de aviso de rendição, que é uma coisa rápida, um avisa o outro e sai e faz um pequeno relatório. Mas eu também defendo a democracia. Não é nem relatório, é levantar a mão e tô indo pro banheiro. Agora vamos dizer, nesse caso aqui, vamos pensar numa futura reclamação trabalhista que esse empregado ele entre na justiça, né? Sim. Uma vez que a empresa tomou conhecimento de que o superior hierárquico tinha essa postura, mas ela afasta o superior, dá uma justa causa, enfim, ela pune esse superior, a empresa pode aí, mesmo assim, tendo agido, se responsabilizar pela atitude desse superior? Vai, com certeza, porque mesmo ela demonstrando nos autos ali, olha, eu adverti, eu afastei. Mesmo assim, nos autos, ela vai responder com uma indenização talvez menor. Talvez haja uma redução. Porque isso eu acho bacana a gente mostrar que as empresas podem... porque muitas vezes a empresa ela não pode ser negligente, porque muitas coisas fogem do controle. O mais legal é entrar com ação regressiva. Se efetivamente a empresa tem um prejuízo por uma atitude impensada, ilícita, de um superior, infracional de um superior, a empresa tem que falar, eu pago ele, mas eu vou entrar em juízo contra aquele que efetivamente transgrediu o compliance da empresa. A doutora Fernanda vai falar. Esse é o meu papel. Porque já nos contratos de trabalho, de prestação de serviço, a gente já coloca a cláusula dizendo de ação de regresso em qualquer eventual dano causado. Tanto que eu aviso na contradita ou assediadora, quando ele é testemunha,
se ele sabe da ação regressiva que ele vai tomar. Porque se ele efetivamente atuar para defender no proselitismo tal, ele vai incorrer em falso depoimento. O depoimento dele será um depoimento mentiroso. Então, esse é um outro problema. O cara ainda traz prejuízo para a empresa, antes fere a dignidade da pessoa humana, e ainda vai para o justiça do trabalho e poderá ter problemas como uma litigância de má-fé, um falso testemunho, for preposto uma litigância, um falso testemunho, e trazer muitos problemas de empregabilidade no futuro. Com certeza. Boa. É isso aí, ó. Mandando um beijo aqui pra Cíntia de Nápoles, que tá com a gente. Opa! A Natália Estaliano, a Thaís Souza, a Fabiana Matias, Elizabeth, a KR Cálculos. Obrigado aí pela participação Só de tem vocês, público pela feminino aí, companhia. Afonso? Aqui não, ó. Cadê? Tem o Arthur Oliveira, Eu e a ó. Fernanda, a gente sabe por quê. Arthur Oliveira, Horácio Conde, Lucas Capati. Ah, bom, tava achando esquisito. Deixa eu tomar minha champanhe aqui, uma Vivi Glicol. Vamos lá, ó. A gente tem aqui uma matéria que me chamou muita atenção. Antes de entrar na matéria, eu quero falar pra vocês. A gente teve aí um dia desses uma empresa grande que divulgou vagas de estágio somente para pessoas da comunidade LGBTQIA+. E aquilo ali soou de uma forma negativa. Eu vi que não poderia ser só isso, como Pra é que quem pode? é preconceituoso, soa, né? E aqui a gente tem o contrário, né? A gente tem uma empresa que divulga uma vaga, mas que dispensa candidatos indígenas. Isso é discriminação. Discriminação. Você vê que falta de cultura? Nós tivemos um caso na Colômbia, onde 4 crianças indígenas mostraram para o mundo que elas sabem sobreviver sozinhas. Foi mesmo, Ou na Colômbia. seja, os povos originários estão com tudo. Nossa, que Lula, legal, não Fer. mexa na Amazônia. Lula, não mexa na Amazônia. Pela Amazônia íntegra. Nossa, as crianças ficaram 40 dias, né? Na Sozinhas, queda do avião sozinhas. 13 anos. Aí o avião caiu, Não vi. 40 dias o avião subindo, Maravilhoso. ninguém achava. Acharam Maravilhoso. 4 criancinhas vivas dentro do avião. Maravilhosas. Eu não vi. Se ajudaram em uma de 11 meses, Thaís. Uma de 11 meses sobreviveram na selva que chove. É um dos ambientes mais inóspitos do mundo. Uma mensagem mesmo, foi lindo maravilhosa. Então esse aqui não está contratando um indígena? Não. Eles são os povos originários. Não, Eles sabem mas de peraí, tudo. a gente tá. Assim, a gente precisa separar Sim. preconceito e discriminação de ações afirmativas. Gente, assim, isso pra mim é basilar. Então, assim, Magalu entrou com uma ação, só vai contratar pessoas negras. Isso é discriminação? Não. Isso é uma ação Inclusão. afirmativa. Afirmativa. Inclusão. Porque Inclusão. você está Inclusão. pegando uma parcela da Exato. Porque sociedade você não tem. que não foi vai colocar. discriminada. Agora, quando você fala não contrata Então, mas aí, petistas, Thaís, mas o que falaram? Mas é uma ação de marketing. Tá fazendo isso pra trazer marketing pra ela. Não Porque a gente ouve, né? marketing racista, um marketing de machista, exclusão. marketing preconceituoso, vai pagar caro. Vai pagar. Não. Quando ela faz um programa da Magalu? pra incluir somente LGBTQI ou só negros, isso é um marketing, tá Marketing fazendo bom. isso. Você Isso é entende? marketing bom. é marketing, É mas é marketing positivo pra ótimo. sociedade. É um marketing Ok. ótimo, é um goodwill, é uma geração de Mas, simpatia. Lívio, essa questão do marketing tem me incomodado bastante. Eu vi uma matéria também semana retrasada, Thaís vai saber do que eu tô falando, uma influencer dizendo que a Giovanna Eubank e o Bruno Gagliasso estão aí levantando muita grana utilizando a imagem dos filhos. Mas falam Mais isso de mim, bonito. eu respondo até processo. É ver as crianças. Pra Então, mim, por isso que eu tô te falando. Eu respondo até processo por causa disso. eu acho que você se valer de uma boa ação, Eu acho. ainda que tenha uma resposta mercadológica, tem uma resposta fake, de que Concordo você com não isso. acredita naquilo. Então, mas isso é bacana, trazer institucionalmente isso, é bacana. para que as pessoas não joguem para esse Mas lado. eu vou além, eu Não, acho lógico. que essa resposta é a resposta do próprio assediador, do próprio racista, porque pro racista é uma coisa tão distópica você querer contratar e incluir pessoas Sim, pretas, sim. que pra ele é mais fácil dizer que você tá querendo ganhar Tem- fama em cima da em cima causa. em cima disso. Pros pais dos meninos que eu denunciei o racismo contra o meu filho, pra eles, Parabéns, eu sou Thaís, histérica, uma maravilhosa. eu queria aparecer, Sim. e eu tô querendo ganhar fama em cima da causa. Porque pra ele, defender a causa do preto é uma coisa tão irrelevante Lógico. Que é que só aparecer. pode ser aparecer. Então, assim, é uma pessoa que tá doente, né? Sem Não dá pra consciência considerar. humana. Não tem noção Da do papel dela, humanidade. não tem sua noção do papel dela na sociedade. Bom, mas nesse caso aqui, então vamos lá. Então aqui a empresa Noal Engenharia Comunica causou polêmica ao divulgar uma vaga de emprego para auxiliar de serviços de comunicação visual não destinada a pessoas indígenas. Deixa eu dar nota 0 para eles. Além de afirmar que a posição... Tem vídeo? Tem um vídeo. vídeo. A vaga! Olha aqui a vaga! Tem vídeo não, tem a vaga.
Oportunidade de emprego, uma vaga para auxiliar de serviços, vaga para homem maior. Quando coloca homem, Thaís, isso já, você acha que já tem aqui uma discriminação? Tem, Já é pé na jaca, né? O pé na pessoa jaca. maior de idade, né? aonde? Deveria ser pessoa. Dispenso indígenas para essa vaga. Horrível, né? Dispenso indígenas é super Gente, discriminatório. super né? Por discriminatório. que seria dispenso indígenas? O que... Por que o indígena não pode ocupar essa vaga? Porque pior a situação. E a questão é a seguinte: olha só. A Mambaí, que é onde é a vaga, é um dos municípios com maior Ai, população gente. indígena do Mato Grosso Você do Sul. entende que o preconceito já é um preconceito local. Essa empresa entra numa seara, num ambiente... No lugar que dela, Ela que- deveria efetivamente estar Trazer, honrada, exato. orgulhosa de ter no seu quadro indígenas, Indígenas, é para mostrar verdade. para o país todo e ter uma atitude afirmativa. Ela vai lá para exclusão dentro da casa. Dentro da casa Ou seja, dela. tem que aumentar a punição. Mas aqui Comentar, parece que a empresa concordo. depois se pronunciou, fez uma nota aqui, né, dizendo aqui que foi um ato falho, impensado. Mas também todo depois que mundo fez. fala né? isso, né, Não, gente? Depois que as que fez. pessoas paguem. Que Depois pague embora, por desculpa, ser fica fácil. impensado. Exato. Lógico. Né? Paga o preço. Imagine se uma empresa de engenharia e comunicação visual E tem, pode e cometer tem uma um outra erro coisa que é muito assim, né? Quem são as pessoas que podem errar e pedir desculpa no nosso país? Né? O empresário aqui, dono dessa empresa, ele pode errar, pedir desculpa e fica bonito. O que acontece se uma pessoa preta, periférica, comete um errinho? Ele pode pedir desculpa? Não, vai custar uma prisão, vai custar um tiro no meio da cara. sim. Né? Às vezes ele tá só com o guarda-chuva Sim. e ele leva um tiro. Ele não pode Então, errar, assim, né? pedir desculpa, falar que errou, que não foi a intenção, é um privilégio. Né? Muitas vezes é um privilégio social e da branquitude. Então, assim, bem menos, né? Você não errou, não foi impensado, tem que ser punido, assim, severamente. Eu bato no atacado, peço desculpa no varejo. Exato. Entendeu? Eu grito e te humilho É. e falo, desculpinha, É. tamo junto. Quem entendeu? pode pedir Ou desculpa seja, no nosso Ou país? seja, até que ponto isso? Até que ponto você já não sofreu, a tua vida já não... Tal, com um ato de racismo, você não sofreu, acabou com tudo na sua família, a sua dignidade, você questionou as suas raízes. Olívio, você vive você tá me falando uma coisa, sabe uma coisa que eu gosto muito um conceito que eu gosto muito de falar? Das microviolências. Porque às vezes você fala assim, ai, mas você vai ficar assim, arrasado, só por causa de Só uma por causa vaga? disso? Só por Então, causa não disso? é só. É porque a gente é todo o tempo microviolentado e aquilo vai se introjetando, daí você acorda doente, daí você tem um burnout, daí você tem uma depressão, e daí não tem uma coisa gigantesca. São microviolências que foram introjetadas na sua história, na sua vivência, e daí você adoece. Por isso que o assédio fala em relação continuativa. É. Porque ele vai não crescendo. Exatamente isso. Ele vai não crescendo. E ele faz parte desse processo de destruição pessoal. Ninguém sabe. Ou seja, aquele que bate não sabe o que aquele que foi ofendido ou que foi agredido está sofrendo. E sabe uma coisa que eu queria falar Só dessa fica vaga, gente? Olha que interessante que eu pensei aqui. Eu acho que quem pode processar essa empresa? Qualquer pessoa. Qualquer indígena. Perfeita. Qualquer pessoa. Pessoa. Porque os indígenas, principalmente, porque tem a questão da perda de uma chance e da discriminação, mas eu, enquanto uma mulher trabalhadora, uma pessoa trabalhadora, eu posso entender que essa vaga foi uma vaga que feriu a dignidade das pessoas e que isso me trouxe um mal-estar. Então, Thaís... Isonomia também, né? É. Quando a gente pensa em homem, mulher. Eu entraria com uma ação para qualquer trabalhador Não tem que viu tipo criminal, Thaís? Tem um tipo criminal. Tem. Então é crime qualquer do povo pode Sim, efetivamente mas a fazer questão notícia. trabalhista, Lívio, da perda Sim, de uma chance, sim. como o Afonso falou, qualquer indígena pode falar assim, eu quero entrar com uma ação. Perfeitamente. Porque eu não pude Você entrar sabe. nessa Nesse vaga. processo seletivo. É. Eu perdi a É, oportunidade. eu já não tive a fiz processo de oportunidade. perda de uma chance e as indenizações de danos morais lá no TRT15, elas vão variando de 10 a 30 mil. E eu acho interessante. Então, por exemplo, você entrou no processo seletivo, chegou no final, você percebeu que a pessoa não te contratou, você se sentiu discriminado, mas você ficou lá 3, 4 meses no processo seletivo. Já estava tudo certo. Daí, na hora, a pessoa pegou seu antecedente criminal, viu que você foi preso, não te contratou. Perda de uma chance, 10, 15, 20, 30 mil reais. Eu acho super válido numa situação E como não essa. só a gente falar em perda de uma chance, a gente pode falar também, não porque a Lei Geral de Proteção de Dados, porque traz uma informação completamente sigilosa da pessoa, como ela foi presa, ou ela tem um nome negativado. Porque além de ser uma atitude discriminatória, ela fere a nossa LGPD. Ela traz uma informação Mas, da na hora que- pessoa. mas se a pessoa traz, né? Essa informação aí não, Mas né? ele é obrigado, né, Afonso, a trazer. Quando ela tá Não disputando uma vaga necessariamente. de Às empresa. vezes não. Por exemplo, o que aconteceu no caso dos caminhoneiros. Na hora que eles faziam... Qual que ela tá falando aqui, o Lucas, gente? Desculpa cortar. Eu acho que o MPT é legitimado. Total, Sim, total. sim.
Por exemplo, os caminhoneiros, quando eles iam fazer a carga, tinha que entregar o documento. E aí, quando mandava para a seguradora puxava. Se o nome estava negativado, a seguradora não fazia o seguro da carga. Aí o empregador, o que fazia? Dispensava o caminhoneiro, porque ele estava com o nome negativado. É discriminatório e fere a LGPD, gente. Sim. Olha quanta Complexo coisa o negócio, hein? Não é tão simples, não é. Olha só, a gente tem um vídeo aqui, a produção vai colocar, por favor. É um rapaz de 20 anos que, devido aí a um desvio de função, enfim, a gente vai entender melhor aqui, acabou sofrendo um acidente aqui, parece que foi até a óbito, né? Coloca pra gente aqui, por favor, produção. Boa noite. Boa noite. A edição de hoje do SBT Brasil começa com a morte de um jovem de 20 anos, vítima de um acidente de trabalho em um supermercado de São Paulo. O rapaz executava uma atividade que fugia de suas funções. Contratado como operador de loja, ele morreu quando manobrava uma empilhadeira. Matheus Aparecido Santos da Silva tinha 20 anos. Trabalhava no setor de frutas e verduras do supermercado Carrefour, na zona norte de São Paulo. Ele tinha sido promovido recentemente, depois de 2 anos na empresa. O acidente aconteceu no domingo, dentro de um galpão onde fica o estoque do supermercado. Matheus operava uma empilhadeira. Ao descer uma rampa, perdeu o controle e a máquina tombou. O jovem morreu na hora. Foi o que eles falaram pra gente, que ele estava manuseando uma empilhadeira. Tava um equipamento que ele não tinha competência, ele não tinha treinamento, ele não tinha habilitação, ele não tinha nada e estava ali fazendo aquilo. Casos como esses são comuns no seu trabalho? Super. E o mais triste são as defesas, né? Que as empresas tentam colocar a culpa no trabalhador. Agora. Eu não faço muito reclamante. Ou concorrer à culpa. Eu quase não faço reclamante, mas tem alguns casos específicos que eu faço. E esse caso foi muito emblemático. Primeiro emprego do rapaz, ele era telhadista. Primeiro emprego, sem experiência nenhuma, não teve equipamento de proteção adequado, foi trocar alguma coisa do telhado, o que aconteceu? Caiu, morreu. Uau. Primeiro emprego. Vamos para a audiência de instrução. Aí a empresa chega e fala, a terceirizada que foi contratou o telhadista lá, falou, eu não tenho responsabilidade, é ele que tem. Aí o outro fala, mas na hora não tinha ninguém, porque a gente foi na feira comer pastel. Não tinha ninguém fiscalizando para saber se ele estava usando equipamento de proteção. O primeiro emprego do menino de 18 anos, Afonso. Você pode acreditar que em primeira instância eu perdi? Posso. Infelizmente, eu só reverti no tribunal. 43 anos de X trabalho. Eu perdi. Eu acredito. O cara me sai, ele fala que ele não tem culpa porque no momento do acidente eles saíram para comer pastel. Quer dizer, a empresa tem o dever de fiscalizar se aquele cara está com o equipamento ideal, com o equipamento adequado para evitar qualquer tipo de acidente. Não, e ainda que não tivesse fiscalizado, ainda que tivesse fiscalizado, ele morreu trabalhando. Exatamente. Necessariamente. Fui reverter no tribunal. Vocês querem o valor da indenização? 50 mil. Não, até que não foi. Para um menino de 18 anos foi 200 mil. Gente, tinha que ser mas mais eu acho de 1 milhão, pouco. gente. Eu acho pouco. Ele tinha 18 anos. É óbvio que é pouco. É uma vida. Quanto vale uma vida? Não, mas vamos ser sinceros. Eu acho que vale mais, acho que vai ser mais, mas até que não é das piores que a gente já viu. A gente vê coisa muito pior. A questão da indenização do óbito. Mas uma coisa importante também, na minha opinião, essa é uma das atividades de maior assiduidade no meu escritório. Eu trabalho para promotores, vendedores e toda a parte de distribuição e de trade. O pior são os trabalhadores das empresas que atuam nos supermercados e que efetivamente não têm o acompanhamento das empresas em sede dos supermercados. Ou seja, não tem as EPIs, não tem a câmaras frias, se valem das jaquetas enganchadas, muitas vezes entram com a roupa do corpo. Mulheres que carregam e fazem a movimentação de cargas com o corpo ou com carrinhos de supermercado, porque muitas vezes eles não têm as empilhadeiras dos supermercados, nem a hidráulica e nem os pallets de puxada, como a gente chama. Muitos fazem o trabalho e eles entram nas empresas para fazer as atividades de promotores e promotoras e depois acabam tendo as suas atividades longe da empresa ou no supermercado sem nenhum EPI e entram
bem admitidos, com saúde, e saem explodidos em problemas ortopédicos. Problemas nos ombros, problemas no joelho para puxar o carrinho. E eu até, quando faço minhas sustentações orais, invoco o Ministério Público do Trabalho, tanto do 2 como do 15, para falar, vocês têm o dever de estar lá. E muitos promotores fazem. E eu já consegui muitas inspeções judiciais nos supermercados, porque eu trabalho também contra a indústria, com trabalhadores da indústria chocolateira, e eles fazem a virada da Páscoa. Trabalham 45 dias em viradas, porque eles fazem a pré-Páscoa, a Páscoa e a pós-Páscoa, e muitos fazem as festas de fim de ano. O pessoal da proteína animal e o pessoal também dos produtos de festas de Réveillon e também que contemplam o Natal, trabalham por 2 meses em jornadas absurdamente terríveis. Não adianta eu ganhar o Interjornada, ganhar a virada, se esses trabalhadores ficam acabados. Não só no seu problema físico, mas mentalmente. Acabado. Uma moça promotora falar para o marido, eu vou trabalhar 45 dias direto, das 7 da manhã até a meia-noite. E no período de pré-Páscoa e pós-Páscoa. Você arrebenta, você ganha dinheiro, o trabalho tem indenizado, inclusive, na questão da remuneração convencional, tem dado interjornada, mas, poxa, está na hora de começar a punir essas empresas. As pessoas dormem. Eu não sei se vocês percebem que aqueles montadores de barreiras e tal acabam dormindo na parte do supermercado. Então, é muito bom. Mas eu penso assim, a pergunta que fica é como que o trabalhador se recusa a fazer uma atividade... Como ele pode ser? Exato, num país com desemprego. Precisando do emprego. Né? Então, eu fico pensando assim, esse moço, a tia dele começou a falar isso, sabia que ele não tinha capacidade, ele não tinha treinamento. Dirigir empilhadeira não é qualquer coisa, não é um detalhe. Né? Então é um super desvio de função. Exato, você tem a função de motorista de empilhadeira. Então eu fico pensando assim, como que a gente faz, né, para que o trabalhador, enquanto ele estiver exercendo o trabalho, ele consiga, quais são as ferramentas, né, que o Estado, o próprio direito tinha que dar para essa pessoa conseguir falar assim, não, essa atividade eu não vou fazer, porque eu não fui contratado para isso, mas ele não pode. Ele fica engessado, né? Quantos que não fazem carga em pequenos caminhões que não são nem habilitados? Vários. Existem, eu tive clientes que efetivamente tiveram que fazer um transporte, não eram habilitados e provocaram um acidente e tiveram justa causa contra si. Mas aí aqui a gente vai ter que pensar diferente. A gente tem que pensar que precisa aumentar a fiscalização do Ministério Público do Trabalho. Com o aumento da fiscalização, vai reprimir as empresas de exercer esse tipo de atividade com os funcionários não qualificados. Atuar na planta. Senão, não tem outro jeito. Porque o empregado, ele é a pessoa vulnerável na relação. Ele precisa daquele dinheiro para viver. Então, vamos. Ela vai sair advogada de reclamação. Uma marxista. Eu cheguei a falar, eu tô cansado, eu vou fechar com vocês. Vamos abrir uma filial. Vocês me convenceram. Você sabe que todo advogado empresarial... Mas, Lívia, eu acho que essa história de advogado empresarial, advogado de reclamante... É a mesma coisa. Eu tenho a visão social, advogados empresariais muito bons, que são muito sociais. Que dão piteco nas empresas. Eu dou o tempo inteiro. Eu tô sempre do lado de quem tem razão. Não, eu penso o seguinte, a gente sempre tem que ter uma visão ampla. O empregado, ele é o hipossuficiente nessa relação. Ele não tem essa força, ele não tem esse poder. Então, o papel da empresa aqui na sociedade, como nós já dissemos aqui, tem que vir o Ministério Público do Trabalho por trás, aumentar a fiscalização, porque a empresa aumenta a fiscalização dentro, através dos seus funcionários, seus coordenadores, para que isso não ocorra e evite esse tipo de situação, gente. Você vê agora, posso dar uma pitaco aí na pauta? Lógico, manda. A gente tem as plataformas digitais empregadoras. O Marx lá atrás chamava de trabalho morto. Trabalho vivo, trabalho dos trabalhadores e das trabalhadoras. Trabalho morto da tecnologia, naquela época do Marx, era da automação da Revolução Industrial. Poxa. iFood, querido. Você sabe que o iFood vendia mais sanduíches do que o McDonald's. Ele bateu o McDonald's. Sério? Porque ele é um distribuidor tão fantástico. Mercado Livre e Companhia Bela. O que custa fazer aquela... Não peço um reconhecimento de vínculo, mas um contrato que possibilite seguro de vida. Sim. Possibilite previdência social. É uma questão de regulamentação, né? Não precisa ser, nós não estamos falando de... Lógico.
Lógico, eu tenho conversado com muita gente do Uber, o cara fala, mas doutor, eu não quero ser empregado, quero ser autônomo. Mas ninguém tá falando, querido, você não vai ser. Você precisa ter seguro de vida, a tua família tem que ter amparo garantia. previdenciário, você precisa ter um mínimo aí, o teu carro precisa ter Mas, seguro. Lívio, mas isso precisa ser dito, porque não se fala isso e se acha que está indo para um caminho que não é o que querem, né? Nós temos que fazer uma regulamentação. Na Califórnia, infelizmente, teve na questão da eleição do Biden, não infelizmente, porque eu sou Biden, diante do que nós tínhamos, mas não se votou a questão das plataformas digitais terem esses contratos, porque tinha antigamente, mas infelizmente foi revogado, a eleição lá se perdeu. Mas é importante uma legislação. Sim. O que o Marinho está encaminhando é muito legal, é muito importante. Eu que sou um adepto do Uber, porque eu defendo a mobilidade, e os meus carros ficam paradinhos para eu poder me deslogar, vou para Campinas de Uber, vou para Jundiaí, não uso o meu carro. Eu queria ter mais segurança nesses trabalhadores, que tenham seguro de vida, apoio previdenciário, apoio para algum acidente de trabalho, que pode ser muito normal. Ou seja, a gente tem que caminhar nesse sentido. E essas empresas de plataforma têm que entender que é importante, tanto a 99, como a Uber, como o pessoal da entrega, dos motociclistas. Nós temos que ter uma legislação que ampare. Eu acho uma legislação própria. A gente está falando aqui de Sim, reconhecimento de vínculo, FGTS, não isso, mas uma legislação própria para esse tipo de atividade. O Estado entra e entra as plataformas. Exato. Concordo também. E garante o Gente, eu acho que a gente tem muito para falar aqui, olha. Vambora. Aqui o pessoal tá aqui comentando, Vai olha. até segunda, eu A não Thaís consigo Abraço pensar, da mano. Nova Zelândia, o Rogério tá Opa. dizendo que o pod de hoje tá muito legal, parabéns. O Lucas Schiapati tá falando aí da carteira verde e amarela. Meu né, Deus perguntando amado, quem- deixa eu bater na madeira, porque eu devo isso Meu tudo. Deus amado. Eu devo isso tudo ao pessoal da rede e o pessoal do Senado, que a gente conseguiu barrar a carteira verde e amarela com o Senado brasileiro. Foi. Se não lembro fosse do o trabalho que foi Senado feito. brasileiro e o trabalho das associações, incluindo as nossas, da OAB e de todos os todos os defensores do patamar civilizatório Foi brasileiro. puxado, né? Porque, Meu. pelo amor de Deus, que ideia. Gente, ó, a nossa pauta aqui a gente não acabou e nem conseguiria acabar ela. A gente falou assim dos assuntos que estavam mais em alta, mas eu quero aqui estender o convite novamente a você, Thaís, para você voltar, Lívio, Fê, que tá sempre aqui, porque eu acho que a gente tem muito que falar ainda desse tema. Direito do trabalho tem muita coisa, a gente entrou aqui em temas espinhosos, mas eu acho que falta muito. Posso contar com vocês novamente? Pode contar comigo. Mesmo cachê? A tal reforma Vou trabalhista. dobrar. Gente, nós não falamos Pretzel, a tal reforma pretzel em trabalhista. dobro. Sem reforma por enquanto. Sem reforma, eu também. Eu quero Estabilidade, pelo amor de segurança Deus, jurídica. também. É isso aí. Depois do que o Faquin fez por nós. É agora isso. melhorou. Sem reforma trabalhista, Melhora. pelo amor de Deus. Eu também acho. Mas Esse é momento isso. não. Esse Então eu momento queria não. agradecer também vocês que estiveram com a gente aqui. O que é bom dura pouco, a gente falou bastante. Quero agradecer aqui a Pretzel Beats também, que mandou aqui esses Perfeito. pretzels maravilhosos Semana aqui que pra vem é gente. pizza, né? Aquele Semana ali que foi vem de é doce de leite, que já tá na metade. Esse aqui agora eu vou comer todo, que é de Nutella com paçoca e tá muito bom. Então você pode pedir aí pelo iFood, pelo WhatsApp, enfim. E é isso, pode legal, é isso, é gostoso, é descontraído, a gente bate um papo, você aprende, tem companhia pra sua noite de quarta-feira aqui. Obrigado, Thaís. Obrigado, Fê. Obrigado, Lívio. Foi um Obrigada grande a você, prazer estar com Afonso, vocês. por Vamos num esse brinde convite. aqui pra gente Vamos. finalizar? Sim, só eu peguei, né? Valeu. Tchau, gente. Até a Tchau. próxima. Tchau. Dá pra dirigir porque não tem álcool. Hein?